Estamos aqui na estrada para visitar um potencial cliente com sistema fotovoltaico. Me fale um pouco mais desse serviço, antes. Esse é o novo quadro Elétrica na Estrada, tá bom? Onde você vai pegar a estrada comigo para gente bater um papo sobre engenharia elétrica. E esse cliente é bem interessante. Esse cliente ele implantou recentemente um sistema fotovoltaico e adivinha o que aconteceu? Bum! Começou a pagar mais de 5 mil reais de multa por energia reativa excedente. Então, falando um pouquinho sobre esse serviço, o cliente ele entrou em contato justamente para resolver essa problemática, porque antes de implantar o sistema fotovoltaico, ele até pagava em média 100, 200 reais de multa por energia reativa excedente, só que ele implanta uma solução para poder economizar na fatura de energia e pensar que não começa a vir o valor mais de 5 mil reais cobrando uma coisa que ele não pagava antes. Então o cliente se assustou, né? Então é importante o seguinte, olha, se você está nos assistindo aí, olha, pelo YouTube, já deixa aí o teu like, se inscreve no canal, tá bom? E coloca nos comentários aí no final desse vídeo, né, o que você achou desse vídeo, e deixa novas dicas, perguntas, para que quando a gente estiver aí, olha, pegando a estrada, quem sabe aí a próxima pergunta, o próximo assunto, né, que vamos estar tratando, seja o que você sugeriu aí nos comentários, tá bom? Mas é isso aí, um disclaimer em geral, o objetivo principal desse cliente ter contactado foi justamente para resolver esse problema, né? Essa multa por energia reativa que ele está pagando depois que implantou um sistema fotovoltaico. E como é que foi, Anderson, assim, esse primeiro contato, a captação desse cliente? Como é que você lhe procurou? Você foi atrás? Como é que foi a captação? Esse daí foi através de parcerias. Então tem um parceiro, que é uma empresa que trabalha com sistemas fotovoltaicos. Ele fez contato com o meu sócio. O cliente procurou ele, né, para saber o que estava acontecendo ali, passou a fatura de energia. E aí o meu sócio pegou esse primeiro contato, viu o potencial que ele tinha, né, de economizar justamente na fatura de energia relacionada a essa cobrança de multa por energia reativa excedente. Mas o primeiro contato foi isso, foi através de um parceiro, tá bom? Então, olha, a empresa de energia solar fotovoltaica, de duas uma, ou você precisa dominar o conhecimento das consultorias de gestão e qualidade de energia para entregar uma solução completa, ou você precisa de parceiros que entreguem esse tipo de solução, porque o cliente, no final das contas, ele não quer um sistema fotovoltaico. O cliente ele quer uma solução de redução de custo da sua fatura de energia. Então, principalmente consumidores do grupo A, na hora que o cliente implantar um sistema fotovoltaico, esse sistema fotovoltaico, o que ele vai estar fazendo? Vai estar gerando a certa energia ativa, vai estar injetando para atender as cargas do cliente. Então, quando esse sistema é instalado junto à carga e o cliente possui cargas indutivas, né, motores, entre outros equipamentos, esses equipamentos, o seu princípio de funcionamento, ele necessita da certa energia reativa para poder realizar o seu processo de funcionamento. E se o sistema fotovoltaico vai atender parte ou total naquele período, né, durante o dia da geração fotovoltaica, se ele vai atender a energia ativa que o sistema elétrico do cliente está precisando, alguém tem que atender com a energia reativa, que nesse caso vai ser a concessionária. E quando lá no medidor da concessionária reduz muito a energia ativa que a concessionária fornece, só que a energia reativa, quando continua alta, isso vai fazer com que o fator de potência ele reduza. E se o fator de potência ele for menor que 0,92, a concessionária ela vai cobrar multa para o cliente por energia reativa excedente, que é o que está acontecendo nesse cliente. Agora, por que esse cliente pagava um valor em média de 100 reais, 200 reais, e por que depois que instalou o sistema fotovoltaico aumentou para mais de 5 mil reais? Porque aí o cliente chega e se assustou, né? Então isso acontece justamente devido a isso, porque no ponto de vista do medidor da concessionária continuou entregando, fornecendo a mesma quantidade de energia reativa para atender as cargas indutivas do cliente. Porém, como teve essa redução da energia ativa devido ao sistema fotovoltaico durante o período de geração entregar esse tipo de energia, né, energia ativa, então ocasiona justamente essa elevação drástica na multa por energia reativa excedente. E em relação ao cliente, como é que foi o primeiro contato? Como é que foi a interação assim com o cliente? O primeiro contato que fiz com o cliente foi pelo WhatsApp. E
já solicitando as 3 últimas faturas de energia, porque o cliente ele já tinha passado na verdade o parceiro já tinha passado para o meu sócio a última fatura. E por que é importante solicitar as 3 últimas faturas? Porque a fatura de energia ela vai trazer algumas informações importantes, não apenas no sentido de histórico da fatura de energia, os históricos de consumo, entre outros, mas a fatura de energia ela também sinaliza se o cliente ele costuma atrasar pagamento ou não. Então é uma estratégia importante solicitar no mínimo as 3 últimas faturas para verificar se o cliente paga em dia as faturas de energia e também para levantar as informações necessárias para que eu possa já ter um direcionamento. Então essa é uma estratégia que, utilizando até uma metodologia de venda, né, do Spin Selling, então são perguntas de situação para que eu possa me situar do cenário como um todo. Então, primeiro contato com o cliente, solicitei as 3 últimas faturas de energia, já consultei relacionado à questão qual a potência da sua subestação. Isso é importante para que eu possa saber quantos analisadores eu preciso levar para o cliente, porque se o cliente tiver 2, 3 transformadores, vou ter que instalar, né, mais de um analisador de energia, ou então fazer mais de uma medição por QGBT, né? Então são informações importantes para que a gente possa se situar relacionado ao cliente. Nosso primeiro contato foi isso, foi via WhatsApp, solicitando as 3 últimas faturas de energia, para que eu pudesse analisar, verificar a viabilidade da solução que vamos estar vendendo para o cliente e já ter um direcionamento da estratégia de precificação, porque isso determina diretamente essa estratégia de precificação. Se eu vou utilizar a estratégia de precificação em cima de percentual do resultado que eu vou gerar para o cliente, ou se eu vou cobrar uma precificação fixa. Então essas informações preliminares ela é importante para que a gente possa ir para o próximo passo, né? E nesse primeiro contato, né, então já agendamos também com o cliente já essa visita, só que eu vou para essa visita já munido de informações. Então eu já sei que esse cliente ele tem uma subestação de 300 kVA, que o sistema fotovoltaico implantado no mesmo é de 200 kW de inversores, né, de potência de inversores. Eu já sei também que esse cliente tem 1 QGBT geral. Eu sei que se trata de uma indústria cerâmica. Então todas essas informações elas são cruciais para que eu possa ter um direcionamento na comunicação assertiva de vendas que eu vou estar utilizando para o cliente, para que eu possa falar numa linguagem que o cliente entenda para estar entregando essa melhor solução. Então foi essencial, né, que a gente percebe coletar essas informações para essa reunião que a gente tem agora, esse encontro, já ir preparado com os equipamentos necessários, se for o caso, a instalação deles. Então, como é que é a preparação assim, para esse primeiro encontro, a primeira visita, para fazer o registro fotográfico, conhecer a empresa, os equipamentos? Perfeito. Como é que eu me preparo para essa primeira visita, né? Primeiro, eu já faço um roteiro e já crio no próprio tablet, eu já deixo pronto. Ele me entregou as faturas de energia, eu já fiz uma pré-análise, porque tem coisas que apenas olhando na fatura de energia eu já tenho um direcionamento do resultado que eu consigo entregar para o cliente. Então já peguei essas informações, já organizei, roteirizei no tablet, já pontuei quais são os valores que ele está tendo de prejuízo. Eu já fiz a projeção, porque isso aqui é importante, Gabriel, uma sacada que é simples, mas que faz muita diferença. Porque muitas das vezes o cliente que é empresário, quando ele contrata uma solução dessa para reduzir custos na fatura de energia elétrica, muitas das vezes o profissional ele só direciona e aponta ali a questão do prejuízo que o cliente está tendo mensalmente. Mas é importante projetar isso ao longo do tempo. Então geralmente eu projeto para 12 meses, né, que é 1 ano, e projeto para 5 anos, que é para já elevar a escala de consciência do cliente, fazendo ele entender essa dor que ele está tendo já nesse momento de perder mais de 5 mil reais por mês. Só que eu projeto isso no ano, que vai dar mais de 60 mil, projeto em 5 anos que vai dar mais de 300 mil reais. Então esses números, ele desperta no cliente justamente o senso de urgência, porque possa ser que 5 mil seja pouco para o empresário, mas quando você projeta isso ao longo do tempo, 60 mil, 300 mil reais, o cliente já começa, opa, estou perdendo uma Hilux a cada 5 anos.
estou perdendo mais de 60 mil reais, que era um investimento numa viagem que eu faço com a minha família. Então, quando você já projeta, olha, esses balanços vai ser normal, viu? A gente tá em campo, na estrada. Mostra aí a estrada aí, Gabriel, olha. Nem tudo são flores. Então é isso aí, esse é o campo de batalha. Mas voltando, então eu já levanto esses dados, essas informações de economia, e para evidenciar o prejuízo que ele já está tendo, projeto isso em 12 meses, 5 anos também, e já pontuo também no tablet as informações já levantadas do sistema. Então, como a empresa que fez a implantação do sistema fotovoltaico é uma empresa parceira, então já coletamos, diagnosticamos com eles já algumas informações. A parte da potência da subestação, potência do sistema fotovoltaico, a questão das condições do QGBT, quantos QGBTs tem, para que a gente já tenha um direcionamento de quantos pontos de medição, quantas coletas vamos precisar fazer, né? Então, depois que eu traço tudo isso no tablet, então eu já faço um estudo, eu já estudei um pouco da empresa do cliente também, para que eu possa falar na linguagem do cliente, na linguagem que o cliente entende, trazer a comunicação técnica necessária, porém sempre falando de uma forma que o cliente entenda. E para mim saber qual é a linguagem do cliente, eu preciso conhecer o cliente. Então, essa é o meu rito, digamos assim, de preparação inicial. Então, quando eu estiver de frente com o cliente, eu não estou zerado de informações. Então, eu já tenho informações preliminares para que eu possa estar conduzindo essa reunião, para que a gente possa justamente estar atingindo aí o objetivo, né? E em relação, assim, depois de fazer toda essa análise, fazer todo esse levantamento, qual foi os equipamentos que você está levando, para poder, se for o caso, fechar a consultoria, tá instalando lá no equipamento, instalando na empresa antes? Certo, como esse cliente ele já fica distante, né, da nossa base, então quando disponível eu já ando com os equipamentos no carro. Eu já estou levando 3 analisadores de qualidade de energia, porque como o cliente já tem um sistema fotovoltaico em operação, o meu objetivo, depois que passar dessa primeira etapa, conversa, e depois que fecharmos essa primeira etapa relacionada à questão da consultoria, né, que é realizar o relatório e o projeto do dimensionamento do banco, então eu vou estar instalando 3 analisadores de energia, vou instalar em 3 pontos distintos, um que vai enxergar apenas a carga, no ponto de vista da carga, outro que vai enxergar no ponto de vista antes de onde foi conectado o sistema fotovoltaico, ou seja, é como se eu pegasse o ponto de vista do medidor da concessionária, e eu ainda vou instalar um outro para pegar o ponto de vista em cima do sistema fotovoltaico, porque o inversor do sistema fotovoltaico ele até entrega os dados de geração, de consumo, só que eu quero analisar também outros parâmetros, porque não se trata de um relatório apenas de gestão de energia, né? Se trata de um relatório de gestão de qualidade de energia. Então tem alguns parâmetros de qualidade de energia que o inversor não entrega e que eu quero observar para que eu possa entregar uma solução diferenciada para o cliente, né? Porque isso faz toda a diferença, tá bom? Mas o objetivo principal, eu já trouxe equipamentos por conta disso, mas o objetivo principal é conduzir essa reunião para elevar a escala de consciência do cliente sobre o problema, sobre as implicações, inclusive as implicações de fazer essa solução de forma errada, porque instalar um banco de capacitor para corrigir o fator de potência, ele pode corrigir o fator de potência, mas ele pode agravar outras situações. Por exemplo, se eu não analisar distúrbios relacionados aos harmônicos, quando você instala um banco de capacitor, é primordial que seja analisado esses distúrbios, porque ele pode ocasionar um efeito chamado ressonância harmônica. Então, a ressonância harmônica paralela, ela gera sobretensões nas instalações, pode queimar equipamentos do cliente, reduzir vida útil das células capacitivas, inclusive. E a ressonância harmônica série, ela pode ocasionar queimas das próprias unidades capacitivas, né, do banco do capacitor, queimas de outros equipamentos, inclusive pode queimar o transformador do cliente. Então, mostrar essas implicações é importante, porque sabendo que o cliente é uma indústria e que ele tem um sistema de produção onde uma parada indesejada gera prejuízos maiores do que o que ele está pagando na fatura de energia, então o cliente, eu preciso conscientizar o cliente, levar a escala de consciência dele sobre isso, para que ele entenda que de fato a solução que eu vou estar oferecendo para ele é uma solução diferenciada, né? Então o objetivo principal vai ser, nessa primeira reunião, estar levando a escala de consciência do cliente
sobre a solução que eu vou estar oferecendo para ele, tá bom? E como a distância é grande, porque se fosse mais próximo, o primeiro objetivo seria esse, apenas. Mas como os clientes ficam um pouco mais distantes, então além de elevar a escala de consciência dele, eu vou ter um objetivo também de pré-fechar essa consultoria para que o cliente ele já permita a instalação dos analisadores, para que eu possa fazer já esse levantamento inicial, né? Então, essas são as cenas aí dos próximos, desse capítulo de hoje, né? Dessa reunião. E em relação à solução, à análise, como é que é a definição do tempo de integração? Como é que é feito assim? E o tempo que o analisador vai ficar lá instalado na empresa? Em relação ao tempo que o equipamento fica instalado na empresa, vai variar de acordo com o comportamento de consumo do cliente, seu perfil de consumo. Então, se o cliente ele tem uma sazonalidade padronizada na semana, ou seja, se o seu padrão de consumo de funcionamento na sua empresa é padronizado nas 4 semanas do mês, então geralmente o que eu costumo fazer é deixar o equipamento registrando 7 dias consecutivos. Então, se eu vou instalar uma sexta-feira pela manhã, por exemplo, às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, eu não peguei essa sexta-feira completa. Então, eu só vou retirar ele no mínimo no sábado, porque eu pego a outra sexta-feira completa. Ou seja, de segunda a domingo eu vou pegar todos esses dados para que eu possa entender o comportamento de consumo desse cliente em cada dia da semana. Porque o comportamento geralmente ele tem uma pequena variação do dia de semana para final de semana. Às vezes o escritório não funciona. Então, período pelo menos 7 dias completos da semana. Com relação ao intervalo de integração, a decisão para definir esse tempo de integração é justamente com base também no objetivo da medição. Então, como o objetivo principal dessa medição aqui vai ser para realizar um relatório de gestão e qualidade de energia, então nesse caso específico, o tempo de integração de 1 minuto ele é ideal. Ele é ideal para que eu possa levantar os parâmetros relacionados às demais grandezas elétricas, sem ter dados em excesso, porque dados em excesso pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, um intervalo de 1 minuto, o analisador vai gerar uma quantidade de dados confortável para que eu possa ter uma performance melhor na minha análise e para que eu possa estar dimensionando, porque o objetivo principal de realizar esse relatório vai ser para mitigar esse problema. Pagamento de multas por energia reativa excedente devido ao baixo fator de potência. Então, nesse caso específico, vou estar utilizando o tempo de integração de 1 minuto, certo? Que é o ideal para essa aplicação, porque dessa forma eu consigo dimensionar o meu banco de capacitor de forma mais assertiva, principalmente se houver a necessidade de instalação de um banco de capacitor automático. Porque se eu coloco intervalos de integrações maiores, 10 minutos, 15 minutos ou mais, o que pode acontecer? Eu até pego ali relacionado à questão das grandezas referente à energia reativa, porém o comportamento das cargas, porque se o cliente tem um comportamento onde ele aciona, ou seja, liga os seus motores, desliga motores em intervalos menores de tempo, de 5 minutos, 1 minuto, então eu não consigo ter uma precisão, o meu banco de capacitor pode ser que ele não fique dimensionado corretamente se eu não tiver essa referência com um tempo mais curto, para que o controlador do fator de potência ele consiga exercer essa função de forma mais assertiva para corrigir o fator de potência. E depois fazer a instalação, como é que são os procedimentos? Então a gente tem o primeiro contato com o cliente, aí estamos instalando o analisador, aí depois de fazer toda essa análise do analisador, qual momento a gente tem que mostrar a proposta? É um risco instalar o analisador antes de mostrar a proposta? Como é que funciona essa questão? Como é que a gente aborda essa questão? Essa questão do risco em si, como é que eu faço gestão desse risco? É de acordo com, como se fosse na bolsa de valores. As ações que geram os maiores resultados são também as que têm os maiores riscos. Então, eu gerencio esse risco justamente com base no potencial de resultado que eu vou conseguir entregar para o cliente. Então, se eu já tenho conhecimento que o resultado que eu vou estar entregando para o cliente tem um valor agregado elevado, se eu já sei que o cliente já está desperdiçando esse valor e eu vou conseguir fazer ele economizar 5 mil reais ou mais, 4 mil reais, ou seja, acima de 3 mil reais já é um valor que eu considero assim interessante, porque 3 mil reais a gente está falando de 36 mil reais por ano, né? Então
já é um valor que o empresário não quer jogar fora, né? Então, quando tem essa projeção de alta rentabilidade, eu gerencio o meu risco, ou seja, eu estou disposto a correr um risco maior de instalar o equipamento, de iniciar os estudos, para só depois desses estudos apresentar uma proposta da solução completa para o cliente. Nesse caso específico, pelo valor que o cliente está pagando, eu vou estar projetando o valor dessa primeira etapa do serviço que estamos indo fechar com o cliente, que vai ser justamente a consultoria, no caso, né? A elaboração do relatório e projeto do dimensionamento do banco capacitor. Então, em conjunto com o projeto, já está incluso o que também? A parte do relatório de gestão e qualidade de energia. Então, nesse caso específico, eu vou estar direcionando essa negociação primeiro para fechar a consultoria junto com o projeto. Depois que fechar a consultoria junto com o projeto, aí eu vou estar apresentando futuramente a fase 2, que seria uma nova proposta para fazer a parte de execução e fornecimento de materiais. Então, nesse caso específico, pelo valor agregado que ele já está pagando na fatura de energia devido à questão das multas por energia reativa excedente, eu vou estar seguindo esse direcionamento. O primeiro objetivo é vender apenas o relatório de gestão e qualidade de energia para ele, né? Aí, muito interessante, Anderson, essa questão, porque adianta também te mostrar a proposta, depois verificar que é um banco automático, vai precisar de um reator de sintonia, então vai ter um custo maior e acaba não tendo lucro numa consultoria dessa. Então, meio que a gente acaba também tendo um parâmetro, depois da medição realizada com os analisadores, tem um parâmetro para poder dar a proposta ideal para o cliente. Isso, e tem situações que eu até já vendo a solução antes de vender o relatório e o projeto, né, de gestão e qualidade de energia. Tem cenários que eu já vendo a solução completa, quando eu já sei que a projeção de resultado que o cliente vai ter é muito grande. Por exemplo, tem outro cliente que ele está pagando na fatura de energia a mais sem necessidade aproximadamente R$ 18.500. Então, nesse cliente, mesmo sem saber ainda quais são os materiais que eu vou estar utilizando, a solução especificamente tem um orçamento disponível para já assumir 100% do risco e fazer a consultoria 100% em cima de performance de resultado antes mesmo de gerar o relatório. Então vai ter casos e casos. Nesse específico aqui, como você falou, embora o cliente esteja pagando um valor relativamente alto relacionado à questão da multa por energia reativa excedente, só que dependendo da solução que o sistema dele precisa, vai acontecer o seguinte: vai encarecer muito ou não a questão dos custos com materiais, né? Então, se a solução necessária for implantar um banco de capacitores com reator de sintonia, então, nesse caso específico, os custos vão aumentar. A quantidade de estágios do banco de capacitor automático, se a quantidade de estágios for muito alta, é outro cenário. E nesse caso específico, como ele tem um sistema fotovoltaico, é muito provável que o banco de capacitor automático, apenas ele, não corrija esse fator de potência. Então eu vou verificar a necessidade. Será que vai ser necessário instalar também um controlador de demanda com comunicação via cabo óptico junto ao medidor da concessionária? Então olha só, são perguntas que eu não tenho ainda a resposta antes de realizar essa análise. Então, por isso que nesse caso específico eu estou tomando esse direcionamento. Eu estou seguindo essa jornada, essa estrada, né? Estrada com elétrica. É por isso que eu estou seguindo esse caminho de vender primeiro o relatório, para conscientizar o cliente, porque o relatório que de fato vai determinar qual é a solução exata que a instalação elétrica do cliente precisa. Aí, em relação ao relatório, gestão de qualidade de energia, quanto tempo leva assim, a elaboração desse relatório? Em relação à questão de tempo, né? Como é que funciona o cronograma da linha do tempo? Como é que funciona essa linha do tempo? Funciona da seguinte forma: o equipamento ele vai passar aproximadamente 7 dias medindo, porém ele vai ficar no cliente 8 dias, justamente para pegar os 7 dias completos, né? Então vamos colocar aí, ó, uma semana para a coleta de dados em campo com o analisador. Depois que o equipamento ele é retirado, a elaboração do relatório de gestão e qualidade de energia leva aproximadamente 5 dias. Então pode variar de 5 a 8 dias, dependendo da complexidade em si da instalação, né? Mas geralmente é isso, é uma semana para levantamento, tanto o levantamento com o analisador de energia, como também o levantamento das cargas predominantes. E depois que essas informações elas já estão coletadas, 5 dias, e eu já estou colocando 5 dias com folga. Por quê?
porque um relatório de gestão e qualidade de energia, primeiro, utilizando já a metodologia, né, que criamos para esse tipo de relatório de gestão e qualidade de energia, então a gente já tem um padrão. Então depois que a gente coleta os dados, o primeiro passo a gente já faz toda a estruturação, ou seja, a gente já tem a estrutura, né, do nosso método de realizar esse tipo de consultoria, e aí a gente já, na primeira fase, já vai fazendo a conexão das informações extraídas do analisador de energia, já deixando nesse modelo da estrutura dos nossos relatórios de gestão e qualidade de energia. E depois que a gente deixa essa parte da estruturação, aí vem a questão de análise via software para analisar todos os parâmetros de gestão e qualidade de energia, para em seguida trazer o que? O parecer técnico. Então por que isso leva em média uns 5 dias e não menos? Pelo seguinte, porque tem alguns cenários da parte de qualidade de energia e é importante, isso eu estou falando assim como minha mente funciona, né? Então tem certas coisas naquela visualização dos dados de grandezas elétricas daquele cliente, que a minha mente ela começa a trabalhar de noite, de madrugada. Quando eu vou dormir, às vezes estou pensando em alguma coisa, alguma ideia, e quando é no outro dia eu já vou ter um ponto de vista mais aguçado. Então por isso essa recomendação de, ao realizar um relatório de gestão de qualidade de energia, ter pelo menos um dia, deixar pelo menos um dia para as informações que você analisou ali de forma macro e micro no software, para que você possa justamente aterrissar um pouco essas informações, deixar a mente trabalhar, o subconsciente, quando você estiver dormindo também, vai trabalhando aquelas informações, para que no dia seguinte se tenha, né, uma tomada de decisão mais assertiva para trazer o parecer técnico de fato para aquela solução. Aí, Anderson, qual dica você daria para poder começar esse serviço, para quem quer iniciar e começar a implementar? A dica que eu daria é o seguinte: se você trabalha com sistemas elétricos de potência, seja a parte de projeto, subestação, seja a parte de montagem, manutenção, se você vende soluções de sistemas fotovoltaicos, se você trabalha nesse mercado, a primeira dica que eu daria é o seguinte: se você não se atentou para desenvolver esse conhecimento, para que você possa dominar as consultorias de gestão e qualidade de energia, eu quero dizer que você está deixando muito dinheiro na mesa. Então a dica é o seguinte: começa a mergulhar e imergir nesse conhecimento, porque o cliente ele não quer contratar o teu serviço de energia solar fotovoltaica. O cliente ele não quer contratar uma subestação, ele não quer comprar uma subestação. O que o cliente quer é solução. E todas essas soluções que envolvem sistemas elétricos de potência, se você não entrega um relatório de gestão e qualidade de energia, seja na fase inicial, seja na fase quando apresenta um problema, se você não tem essa solução para entregar para o cliente, eu quero dizer que a tua solução ela precisa desse complemento para que você possa de fato estar entregando uma solução completa para o cliente. Então é isso aí, mais um Elétrica na Estrada. E olha só, se você gostou desse modelo, dessa estrutura, tá certo? Deixa aí nos comentários, me diz aí o que você achou. Não se esquece aí, olha, de se inscrever no nosso canal. Deixa aí, olha, o teu joinha, curte e compartilha com os teus amigos engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, para que a gente possa estar levando essa mensagem da engenharia elétrica, para que a gente possa elevar o nível da nossa profissão, o nível do nosso mercado aí, tá bom? Então, forte abraço, valeu, Gabriel. E aí, Gabriel, fala aí as considerações finais aí também. Mostra tua cara, Gabriel, não vi tua cara hoje aí, cara. Só que preparando já com a roupa, já o EPI adequado, porque depois da reunião, conseguindo fazer a instalação do equipamento, já está preparado aqui para fazer a instalação. Então a gente vê toda a importância dessa questão. Inicialmente está vendo só a questão do fator de potência, uma dor que está tendo agora pro cliente, mas fez a instalação do seu fotovoltaico, a gente viu lá, percebe que tem qualidade de energia, só que o consultor não fez a análise de qualidade de energia, então começa a dar problema no inversor. Então a gente pode ver até corrigir problemas futuros, evitar problemas futuros, já identificando agora com a dor que está tendo agora, questão reativo na conta de energia, mas a gente já pode estar até evitando dores futuras para o cliente, questão de qualidade de energia, queima de inversores, queima de motor. Então a gente está até também precavindo algumas dores que pode ter futuramente o cliente. Top demais. Então é isso aí, pessoal, essa é a importância e o poder das consultorias de gestão e qualidade de energia. Esse tipo de consultoria é um bom negócio para quem realiza a consultoria
é um bom negócio também para o cliente, porque a gente coloca dinheiro no bolso do cliente. Enfim, é um ganha-ganha para todos. Pensa aí, tamo juntos.